tentando responder alguns questionamentos que vocês fazem, principalmente pelas redes sociais, existe muita dúvida em relação ao H. pylori, né? Será que ele é um grande monstro, uma bactéria que está no meu estômago? Será que eu devo ficar muito preocupado? Será que tem a ver com o que eu me alimento, com os alimentos, se a verdura é mal lavada? O que eu posso dizer é que o H. pylori ele é um micro-organismo que a gente poderia classificar ele como um saprófita, né? O que é um saprófita? O saprófita é um tipo de microbiota, de bactéria, ou de alguns micro-organismos que existe a possibilidade de eles viverem em equilíbrio com o nosso corpo. Então a gente tem na nossa pele algumas bactérias, a gente tem na cavidade oral, na mucosa do estômago, na mucosa do intestino, e eles vivem ali em equilíbrio, né? Eles fazem parte desse ecossistema. Então eles não são patogênicos, eles não causam doença por si só. A princípio, eles não causam doença. Principalmente no estômago, em relação ao H. pylori, quando o seu estômago está doente, quando ele tem uma gastrite mais severa, ou seja, a célula dele está um pouco inflamada, quando você tem uma úlcera, ou seja, já tem uma lesão ali que está provocando, que já machucou o seu estômago, o equilíbrio entre os fatores de proteção e os fatores agressores estão desequilibrados, seja por alimentação, seja por ansiedade, porque você está passando uma fase difícil na sua vida, aí esse meio na mucosa do seu estômago, ele passa, aquele equilíbrio se rompe. E aí você tem um meio que é muito melhor para a proliferação dessa bactéria. Então, em vez de ela se manter numa quantidade normal que não causa doença, ela passa a estar presente numa quantidade maior. Ela aproveita aquele meio que ficou mais satisfatório para ela e ela se prolifera a mais. Aí sim, ela pode ajudar a perpetuar aquela doença que você tem. Ela vai ajudar, ela vai tornar mais difícil tratar aquela gastrite, você melhorar a gastrite, vai tornar mais difícil você melhorar da úlcera que você tem ou do próprio refluxo. Então, nesses casos em que ela está associada com processos inflamatórios maiores do estômago, a gente opta por fazer o tratamento sim. Então, a gente faz a erradicação da bactéria. Erradicar é um nome até um pouco difícil, porque o micro-organismo saprófita você não tem assim aquela obrigação de erradicar. Você vai diminuir a população dele até um valor normal. Essa diminuição da população da bactéria, ou erradicação, como muitos médicos gostam de falar, vai facilitar o tratamento da gastrite. Aí sim, você diminui a população, você dá o protetor de estômago, você faz as medidas higiene-dietéticas e aí você vai ter uma chance maior de ter resultado para cicatrizar aquela lesão da mucosa. Então, nesse contexto, ele é importante de ser tratado. Aí vem outra dúvida. Onde que eu adquiri isso? Será que foi aquele restaurante que tinha uma verdura mal lavada? Será que foi aquele dia que eu não lavei a mão? Ou será que a minha esposa está com H. pylori, aí eu beijo a minha esposa e eu pego o H. pylori? Então, isso são lendas que eu gostaria que você parasse um pouco de pensar nisso, né? Se você lembrar que eu falei que ele é um saprófita, que ele pode viver em equilíbrio no seu organismo, quer dizer que você não adquiriu isso através de uma verdura, de uma salada, de legumes, e nem foi beijando a sua esposa ou sua namorada, que às vezes você deixa de ter hábitos saudáveis. Por exemplo, você deixa de comer verduras, saladas, alimentos que são muito importantes para você, você deixa de comer porque você está com medo do H. pylori. Então, esse medo não compensa. Para a sua saúde, é mais importante você não ter medo do H. pylori e continuar comendo as verduras, as saladas, os alimentos vegetais crus ou na forma ou refogados, do que você deixar de comer por medo do H. pylori. Não compensa. Em relação ao H. pylori e o câncer, existe uma relação direta entre a bactéria e o câncer? Ainda não existem evidências muito claras sobre isso. O que existe, algumas alterações celulares que a gente já sabe, a gente consegue mapear, algumas formas de atrofia da mucosa do estômago, que ela pode ser classificada em vários graus, algumas formas também de uma outra alteração celular que a gente consegue mapear bem, que é a metaplasia,
que são as displasias. Então, se diante dessas alterações de atrofia, de metaplasia, de displasia, de suspeita lá na hora que a mucosa está um pouco estranha, na hora que o endoscopista faz a biópsia. Então, na presença dessas alterações, se você tiver combinado o H. pylori, parece que existem algumas evidências que ele aumenta a incidência. Então, na presença dessas alterações celulares, a gente costuma fazer o tratamento, fazer a erradicação do H. pylori, numa tentativa de diminuir a chance disso se desenvolver para uma doença ruim, para um câncer de estômago. Mas não basta só erradicar. Uma pessoa que tem essas lesões, que tem uma metaplasia, que tem uma atrofia, ela sempre vai ter que fazer um controle endoscópico mais a miúde, mais frequente, tá certo? Lembrando que o envelhecimento normalmente patrocina muito dessas coisas, atrofia celular e tudo. Então, conforme a gente vai ficando mais velho, a necessidade de você repetir uma endoscopia uma vez por ano, ou a critério médico até a cada 6 meses, na presença de lesões suspeitas ou de lesões celulares suspeitas, fazer até com uma frequência um pouco maior. Eu espero que tenha ficado um pouco claro esse assunto tão polêmico, que você perca esse medo injustificável da bactéria, do H. pylori, e saiba que existem momentos em que a gente pode se preocupar com ele e existem momentos que ele não tem uma significação importante, tá bom? Um grande abraço a todos, um beijo no coração. Até a próxima. Tchau, tchau.